Bora lá, fiel. O Thiago Salazar está lá em frente ao Parque São Jorge trazendo as últimas novidades do Corinthians. Fernando Diniz foi apresentado oficialmente hoje. Ele mandou bem demais na coletiva de imprensa dele. E a pergunta que não quer calar: será que o estilo do Fernando Diniz, o famoso dinimismo, né, vai funcionar nesse elenco do Corinthians? O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O Timão já estreia quinta-feira na Libertadores lá na Argentina. Tem clássico domingo. Muitas informações aqui no vídeo. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel para sempre receber as notícias do Corinthians. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, a gente acabou de sair do CT Joaquim Grava, onde acompanhamos a entrevista coletiva de apresentação do técnico Fernando Diniz, que falou sobre o estilo explosivo, o estilo de jogo que ele pretende implementar no Corinthians, sobre Hugo Souza jogar com os pés, renovação de Memphis Depay, enfim, tem muita informação para este programa, para esse Gazeta Esportiva sobre o novo comandante do Timão, Michele. A gente questionou o Fernando Diniz sobre isso, porque o nome dele, como você bem disse, em enquetes, também sentindo o termômetro das redes sociais, o nome dele, de início, não foi um nome muito bem aceito entre os torcedores do Corinthians, né? Houve, de fato, muita rejeição, isso inclusive admitido entre os dirigentes do Corinthians, e hoje, na apresentação dele, onde ele respondeu mais de 30 questionamentos da imprensa, ele falou sobre essa condição, esse trabalho dele que vai ter que vencer essa desconfiança. Vamos dar uma olhada. Eu vejo também muita gente empolgada, torcedor de rua, torcedor aqui, eu moro na Zona Leste, você sabe o tanto de corintiano que tem aqui. Então esse torcedor, ele importa muito, o torcedor do estádio. Eu, sinceramente, se a gente fizer uma enquete aqui da minha personalidade, da minha história, quase todo mundo do mundo do futebol achou que um dia isso ia acontecer, que eu tenho uma combinação com o Corinthians. Eu, sinceramente, também acho. Acho que eu tenho uma cara que combina com isso aqui, pela minha maneira inquieta, pela inovação, pela coragem de fazer as coisas. Então a gente acha que tem tudo para dar certo e o torcedor só quer ver o time ganhar. Se você lembrar, o Tite era muito rejeitado aqui. Lembra do jogo do Tolima? Como é que estava isso aqui? Então a torcida está na dela e a gente tem que estar na nossa. Eu tive o cuidado, né, de acompanhar toda a entrevista do Diniz. E aí, hein? Tá? E eu achei que ele passou de ano. Passou? Começou muito bem. Aê! Qual foi a minha impressão? Que bom, Qual foi a minha você impressão? estava muito amargo ontem. Não, mas assim, o discurso, isso no discurso, agora a gente vai ter que ver dentro de campo. Tudo então, bem, mas tem que ele não se começar. furtou de nenhuma pergunta. O Salazar vai voltar, vai trazer mais pontos a serem discutidos, né? Não se furtou de nenhuma pergunta. Demonstrou que sabe aonde está pisando também. Sabe aonde está pisando, conhece o Corinthians. E a sensação de leveza do Diniz na entrevista coletiva me passou a impressão de que realmente tinha um corintiano, um torcedor do Corinthians sentado naquela cadeira. Foi a impressão que eu tive. Tanto que nessa resposta que o Salazar nos trouxe do Diniz, não é? Da rejeição, parte de torcida reclamando na internet e tal, o Diniz respondeu com muita tranquilidade. E com humildade, né? Então, humildade, sabedoria. Muita tranquilidade, falando que é lá do Tatuapé, que tem aquele convívio na rua. É não verdade. Não é só rede social. É verdade. Não é só rede social. E que vai um pouco mais além. De que ele sabe muito bem aonde está pisando e a gente tem mais temas para discutir, temas importantes que falou o Diniz. Ele, se fosse uma entrevista de emprego, passava. Tinha grande chance de ser contratado. Agora, uma questão. Foi. O discurso foi ótimo. Foi ótimo. Agora precisa de desempenho dentro de campo. Mas ele tem essa capacidade, Michele, de fazer o time jogar rápido. Jogar bem rápido, né? Colocar a sua mentalidade, o time assimilar rápido. Ele tem essa capacidade. E já demonstrou isso em vários Porque a times gente percebe o esquema dele em campo. A gente percebe isso. A gente vai voltar a falar mais sobre o Fernando Diniz. Eu imagino que o Fernando Diniz também tenha falado sobre o estilo dele. Justamente isso que o Miller estava falando na beira do gramado, não é, Salazar? Exatamente, Michele. Sobre esse estilo fora de campo. A gente está falando ali na beira do gramado, no contato com os jogadores, aquelas broncas, muitas delas ficaram famosas. Em alguns momentos, Fernando Diniz mesmo admitiu que passou do tom e hoje ele falou sobre isso. E para surpresa de muita gente ali na sala de coletiva, fez um meia-culpa. Dá uma olhada. Mas eu sou um cara muito espontâneo e é uma coisa que eu acho que para as pessoas é difícil assim ter um cara que tem a espontaneidade que eu tenho no campo. Eu me permito ser
daquilo que eu tenho vontade de ser na hora que eu estou no campo ali, para poder ajudar, sempre na intenção de ajudar. Mas com o tempo você vai se corrigindo e melhorando, que é o que eu tento fazer. Por exemplo, eu era um treinador muito criticado, que eu era muito expulso. Faz 2 anos, praticamente, que eu não sou expulso. Talvez seja um dos poucos aí que milita na Série A que não tem expulsão em 2 anos. Olha que interessante, diferente de outros treinadores, né, que continuam sendo expulsos. Eu acho isso muito bom, porque o Fernando Diniz conseguiu corrigir um defeito que ele tinha, que era o fato de ser muito expulso. De ser muito expulso, mas de ser impulsivo e explosivo, enérgico dentro de campo, não. O Diniz também falou sobre isso na coletiva. Calma, uma coisa de cada vez, Rafa. E no dia a dia, Miller, todos nós, né, aqui na nossa profissão, você aí em casa, todo dia a gente tem que estar aprendendo, sempre tendo essa humildade do aprendizado. E o Diniz se mostrou, né, e citou um exemplo. E para responder aquilo que o Miller colocou, que era a nossa preocupação no Mesa, sobre um estilo de jogo, o Diniz, ele falou que, por exemplo, eu não tenho só esse estilo para jogar não. Contra o Vasco da Gama, o time que eu tinha em mãos me fazia jogar mais naquela bola lançada em profundidade do que na saidinha da defesa. Então, eu vou me adaptar aos jogadores, eu não sou escravo de esquemas. Foi uma frase importante que me chamou a atenção, Miller. Claro, ele está certo. Ele conhece o time do Corinthians, até porque já jogou, treinou, né, várias vezes, trabalhou várias vezes contra o Corinthians. Agora, ele conhece bem o time do Corinthians pode jogar com a bola longa sim, até porque tem o Yuri Alberto lá que é jogador de velocidade, e pode também jogar com a posse de bola que ele gosta. Até porque o meio-campo do Corinthians, completo, a garotada ali, é boa de bola. Bidon, Ranieri, esses 2 principalmente, são os 2 titulares do time até então. E vocês vão se surpreender, me permita, Michele, pelo estilo de jogo, sobre o Garro. A gente tem cobrado aqui no Gazeta Esportiva e no Mesa Redonda o que está acontecendo com o Garro, porque o Garro fez uma temporada, não a última, a penúltima temporada, muito boa, jogador de qualidade. E ele respondeu, disse que hoje o Garro foi um dos destaques do treino, que vai conversar com o Garro, que vai tentar extrair o melhor do jogador. E aí, Miller, me vai o exemplo do Paulo Henrique Ganso no Fluminense. Que ele conseguiu fazer isso com o Ganso. Foi super importante quando todo mundo entendia. Não é o caso do Garro, tá? Mas o Ganso, com a qualidade que tem, já em final de carreira, ninguém acreditava mais nesse jogador. E o Diniz foi responsável pelo Ganso ter produzido na conquista daquela Libertadores. Olha, Michele, em relação ao estilo do Diniz fora de campo, eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Dele enérgico, xingando o jogador. Raiz, né? Xingando o jogador. Tá certo. Você é louco, não sei o que A lá. linguagem da bola é essa. Então, quando o Diniz ele xinga o jogador, ele reclama, isso é um normal no futebol. Esse estilo dele, eu gosto, sou fã desse estilo agora dele. Ele pode fazer assim, ó, pra ninguém dublar o que ele fala, entendeu? Mas com não ele não se preocupa com isso, não. Não, o jogador... Mas não faz o que a gente quer dublar, a gente quer ver. Michele, no calor da partida ali, 60 mil corintianos na Neoquímica. Você acha que ele, por favor, dá pra você voltar aqui? Você prefere uma pessoa que tem essa emoção do que alguém que seja mais frio, então? Sim, eu prefiro essa espontaneidade na beira do campo. Agora eu tenho uma pergunta justamente para vocês que são os especialistas aqui, os comentaristas. Por exemplo, quem vai se destacar e quem vocês acham que perde um pouco de espaço com o Fernando Diniz? Então, com o estilo de jogo, inclusive, do Diniz. Por exemplo, Hugo Souza, vocês acham que vai ter mais destaque ou não? Guinegão, vamos lá. Eu acho que está aberto, Michele. Deixa o Hugo para depois. O Diniz vai dar oportunidade para todo mundo. Se encaixa no estilo dele. Inclusive, ele falou também sobre Alex Santana. O Alex Santana, né? Jogador que está só treinando, ele falou, eu tomei conhecimento dessa informação agora, que ele não está treinando com o grupo, mas quero tomar ciência do que está acontecendo, que é um jogador que eu gosto muito. E se o problema conseguir se resolver, é mais um jogador que pode ajudar o Diniz. Mas todo treinador, Michele, todo treinador, quando chega num clube e vê um jogador de escanteio, ele restaura o jogador, recupera. Até por ele mesmo ter sido jogador, Claro. Veja bem, o Zubeldia, quando chegou no Fluminense, o Lúcio Acosta estava encostado lá com todo mundo. Renato Gaúcho, Mano Menezes, não fizeram ele jogar.
O Zubeldia, agora com o Lúcio Costa, é o titular da equipe e arrebentando. O Diniz pode fazer isso com o Alex Santana, até porque o Alex Santana é um bom jogador. E ele deu a deixa que ele já deu a deixa que ele vai conversar com a diretoria para ver se tem algum impedimento, se teve algum problema lá entre a diretoria e o jogador. Mas se não tiver, é mais um jogador que ele vai ter em mãos. É mais um reforço. É mais um reforço. Bom, o Salazar está voltando para a gente conversar aqui justamente sobre esse bastidor da chegada de Fernando Diniz ao Corinthians. Tinha que tocar sirene. Olha só, Michele, o Fernando Diniz viajará junto com o elenco nessa quinta-feira. O Corinthians vai estrear na Copa Libertadores da América contra o Platense em Buenos Aires. Ele vai para a viagem, ele estará com o grupo, isso já é certeza, é uma informação aqui nossa aqui da TV Gazeta. Agora, há uma dúvida se ele vai poder comandar o time no gramado. A última informação que nos chegou é de que o Corinthians está trabalhando muito forte e rápido para inscrever o Fernando Diniz no BID, para inscrever ele também na Copa Libertadores da América na Comebol. Há uma certa dúvida se ele vai poder trabalhar no gramado, se ele não puder, é o William Batista, o técnico do Sub-20, que vai comandar a equipe, mas o Fernando Diniz vai viajar e o Corinthians, portanto, trabalha forte para tê-lo à beira do campo comandando o time já nessa quinta-feira. Ele também falou sobre essa contratação. O Marcelo Paes ligou para ele, segundo o Fernando Diniz, perto da meia-noite, e a partir das 2 horas da madrugada eles iniciaram ali as conversas. Diz que foi tudo muito rápido, muito fácil, porque ele se sente pronto para assumir esse desafio. Segundo o Fernando Diniz, essa é a 4ª ou 5ª vez que há uma conversa entre ele e o Corinthians, pela primeira vez deu certo, e diz ele que se sente mais preparado dessa vez, que conhece muito bem o clube, afinal foi campeão paulista aqui no Corinthians em 97, é do Tatuapé, conhece tudo e todo mundo por aqui. E também tem mais um bastidor aqui sobre o gramado. Há um entendimento do Fernando Diniz que o estilo de jogo dele tem tudo a ver com o gramado da Neoquímica Arena, de que vai ser aí um grande facilitador para o Corinthians tocar a bola do jeito que ele gosta, Michele. Eu acho muito bonito o estilo de jogo dele. E aí, o que vocês acham? O gramado da Neoquímica Arena, será que vai ter... A gente vai ver muito chocolate em cima dos rivais, Miller? Não vai ter problema, porque o gramado da Neoquímica é lindo, é excelente, ele é misturado, né? Então, acho que... Como o estilo de Diniz nós sabemos, que é aquela posse de bola rápida, posse de bola rápida e objetiva, o Corinthians tem essa característica. Tem esses jogadores de qualidade, não lá atrás. Estou falando do meio campo para frente, o time do Corinthians é muito bom. Do meio campo para frente. Mas, gente, contra o Palmeiras agora, no domingo, ainda a gente não vai ver, né? Não vai, difícil, né? É difícil. Não vai dá dar tempo de treinar. Não dá tempo, então. não dá tempo, isso vai ser implantado com o tempo. Precisa, além da implantação do sistema de jogo, que o Diniz entenda que seja melhor, precisa, principalmente para jogar aquele sistema aí de tic-tac, tocando bola, o jogador precisa ter confiança. E hoje o elenco do Corinthians é um elenco sem confiança. O primeiro passo do Diniz à frente do elenco é retomar a confiança desses jogadores, aquela coisa da bola não pesar, não é? Na hora de dar um passe, você ter a tranquilidade que você vai acertar. É por aí, não é, Miller? Mas ele vai ser obrigado, Michele, Rafa, ele vai ser obrigado a colocar os 3 volantes, o Bidon, o Ranieri e o André, porque não tem outra opção. O Garro ainda tem problema no joelho, crônico, né? Uma coisa é o Diniz conversar com ele, passar confiança, aquela coisa toda. Outra coisa é ele ter condição de jogo. Miller, vou te dar uma boa notícia. Interpretação apenas, né? O Salazar pode até confirmar ou ter feito uma outra leitura. Ele se mostrou que não tem muito essa história de ficar poupando jogadores. Não, nem dá. Tá? É porque não tem elenco pra isso. Que Bidon pode jogar com o Garro. Parar com esse negócio de joelho, esse negócio de dodói. O Diniz não vai querer saber disso, não. Ele vai querer, inclusive, dentro do possível, manutenção da equipe para os 3 próximos jogos. Contra Platense, depois contra Palmeiras e depois contra o Santa Fé. 2 jogos pela Libertadores. Até porque então esse não vai ter dele... essa conversinha, não dá, brasileiro não. Ele falou, todo jogo é importante. Esse estilo tic-tac dele tem que ter muito entrosamento, não tem, Miller? Claro, sabe por quê? Tem que ter a aproximação. Tá. O tic-tac, né, no caso, posse de bola, tem que ter a aproximação. Como o jogador Dorival jogava, não tinha aproximação. Porque uma virada de bola pro Bidon, pro Bidu ou pro Mateuzinho, eles estavam sozinhos.
Então, com o Diniz, não. O Diniz, ele gosta de um time que tem que ter aproximação. E para ter estoque de bola, tem que ter aproximação. E ainda nesse meio campo que você fala, Miriam, ele deixou claro que ele não descartou a possibilidade de Breno, Bidon, jogar juntamente com o Garros, talvez não nessa quinta-feira, mas ele entende que esses dois jogadores podem sim atuar de forma juntas no meio campo. Pode, desde que o Garro volte para ajudar a marcar. Você sabe muito bem que o Garro, ele sempre gosta de jogar só com a bola no pé. E no futebol de hoje, não permite isso. Bom, você que acompanha o Gazeta Esportiva todos os dias, já viu a CT Joaquim Grava. Mano, vocês querem viver isso aqui, mano? Vocês não conhecem nós, mano. Vocês não conhecem a Fúria, mano. Vai ser pior, mano. Parece, irmão. Porra, Gustavo, numa humildade, parece, mano. Vocês tá tirando nós, mano. Nós tá cansado, parça. Nós tá cansado. É 10 jogos sem vitória, mano. Nós vai sair hoje pra Argentina, mano. Tem noção? O ingresso lá, R$300, mano. Tá ligado? Não entende, mano. Vocês não entendem, Gustavo. Numa humildade, vocês não entendem, mano. Vocês tiram nós, sabe por quê, mano? Vocês tiram nós, mano. Porque é o seguinte, mano. Olha aqui, ó. Nós veio aqui quinta-feira, mano. Vocês sabiam que se perdesse o Dorival ia cair, mano. Quantos técnicos mais... Parece que sim, irmão. Quantos técnicos mais precisa vir aí, mano? Mano. Mano, vai lá, mano. Pelo amor de Deus, mano. Porque nós quer saber agora qual que vai ser a desculpa, mano. Qual que vai ser a desculpa, mano? Que mudou o técnico, vocês conseguiram o que vocês queriam, da hora. Agora quero ver se vocês vão jogar com o Diniz, mano. Quero ver se vocês não vão jogar com o Diniz. Porque o bagulho vocês tá tirando nós, mano. Vocês tá tirando nós. Numa humildade mesmo, vocês tá tirando nós aí vários dias, mano. Vários dias vocês tá tirando nós, Gustavo. Você é líder, mano. Toma a rédea do bagulho, mano. Fizeram o corpo mole domingo lá, nós trocamos um papo da hora aí na semana com vocês, mano. Tá ligado, mano? Derrubaram o técnico mesmo. Vocês sabem disso. Tá ligado, mano? Nós acertava... Aqui não é culpa de ninguém, a gente não tá apontando ninguém, certo? A culpa é de todo mundo. Lógico, então, mas lógico que é de vocês, mano. Mas é de vocês, é de vocês, mano. Só que eu sou o primeiro a assumir meus erros, certo? Semana decisiva, clássico domingo. Pô, clássico desses caras domingo, mano. Principalmente eu sei da responsabilidade que é. Então, mano. Então, mano, vocês têm que mudar, mano, pra ontem, irmão. Tem que ganhar do Platense, tem que ganhar os 2 jogos, mano. Não tem condições, mano, de perder domingo, mano. Nós já mandou o cara embora aí por muito menos, mano. Vocês não querem ficar, sai fora do Corinthians, mano. É só sair fora, mano. Tá ligado? Nós não quer jogador vagabundo aqui que não quer ficar, não, mano. Quem não quiser ficar, pode meter o pé, mano. Mete o pé, pede as contas, tá ligado? Porque é o seguinte, mano, nós não vai mais ficar aguentando essa situação, não, mano. Tô vendo as faixas ali, ó. O bagulho, mano, vai virar, mano. Vai virar. E aí nós vai começar a trombar em restaurante, trombar em balada. E eu acho que vocês não querem isso, mano. Bom, vocês viram aí as cobranças em cima do Gustavo Henrique, do Gabriel Paulista e do André Ramalho. O que vocês acham? Você, Miller, como ex-jogador, você acha que surte algum efeito esse tipo de cobrança lá na porta do CT? Tem que ter um efeito positivo, Michele. Sabe por quê? O torcedor disse pro jogador do Corinthians ali, pro Gustavo Henrique, você é líder, você sabe que você é líder. Esse é o problema da equipe do Corinthians hoje. Ninguém quer assumir uma liderança e tem que assumir. Tem que assumir uma liderança, principalmente os mais experientes. Não é uma liderança de conversar com o diretor sobre premiação. É uma liderança no jogo, dentro de campo. E essa liderança está faltando à equipe do Corinthians, que o Diniz vai ter que achar. Principalmente os mais experientes. O torcedor, ele cobra, porque no Corinthians é assim, e tem que ser assim mesmo. Nessa fase agora, Garrafa, os jogadores já perceberam, olha, quinta-feira a gente não liga muito pro resultado. Mas no domingo contra o Palmeiras, se não vencer, é terror, como diz a faixa ali. O Garrafa já vai dar a opinião dele, mas depois eu quero você fechando a câmera no Miller, mostrando o recado que um líder tem que... Bom, é o seguinte, Michele, sobre essa falta de comprometimento, de chamar a responsabilidade, ficou evidenciado domingo, a gente estava ao vivo na Neoquímica Arena, lá com o Paulo Sérgio, Salazar e Silvestre, nenhum jogador falou, nenhum jogador passou na zona mista para falar. Isso é falta de liderança. Agora, tá interessante esse episódio dessa série Apavoro no Timão, né? Ontem foi o episódio 1, né? Pararam os jogadores. Hoje tivemos o episódio 2 e atenção que a série está bombando.
O episódio 3, acho que pra fechar a série, amanhã. vai ter com o comandante Hamilton, helicóptero. Ah, não. Porque como é que os caras vão falar com o Memphis Depay? O Memphis só anda de helicóptero. Mas o Memphis tá na Holanda. Não, o Memphis tá aqui no Brasil. Já chegou? Chegou de helicóptero. Foi na arena domingo, Michele, de helicóptero. Ele tá aqui. Mas, ou seja, todos os jogadores estão sendo cobrados. E o Memphis andando de helicóptero. Então quer dizer que vão ter que chamar o comandante... Então você não pode reclamar que ele não tá ali. Michele, vão ter que chamar o comandante Hamilton pra falar com o Memphis. O Memphis tem que ir lá também, conversar com a torcida também. Trocar uma ideia. Ele não é o líder do time? É o bonezão lá, bermuda na beira do campo. Às vezes ele não tem o perfil de líder. Miller, assim, curtinho, o que um líder tem que falar pro elenco nessa hora? Nessa hora, olha só, nós conseguimos derrubar o treinador, o Dorival Júnior, que é um excelente treinador. Nós conseguimos fazer isso. Agora, tá chegando um novo treinador, o Diniz, que não tem culpa nenhuma até então, porque tá chegando agora, a culpa, a responsabilidade é toda nossa. Então vamos assumir a nossa culpa e vamos jogar totalmente diferente na quinta-feira e no clássico no domingo. Domingo, né, Rafa? O clássico. Clássico domingo. Então, agora a responsabilidade toda é total dos jogadores. E no futebol não existe fórmula especial. Não existe terapia, não existe psicoterapia, não existe nada disso para você voltar a jogar bem. Você tem que entrar dentro de campo e colocar em prática com personalidade o seu futebol. O time do Corinthians é um bom time. Agora a gente vai ver a partir de quinta-feira. E tem que sujar o calção. Tem que sair não adianta. com o No calção Corinthians, suado. no Corinthians, eu falei pro Raniel, o Raniel é meu parceiro. Vai sair Raniel, limpinho, eu conheço não ele há dá. 10 anos. Quando ele chegou no Corinthians, Michel, eu falei assim, Raniel, quer conquistar a torcida? Dá 2 carrinhos na Neoquímica e você vai ver. E o cara hoje é titular absoluto. Pessoal, essa é a grande questão aí, né, cara? Pra jogar no Corinthians não é difícil, mano. Basta você ter vontade, tá ligado? E você vê o elenco sem vontade, né? E alguns jogos, existe uma mobilização do time, dá pra ver claramente, né? Tem alguns jogos que o time entra mordendo, é uma mobilização e ganha, e vai pra cima, e dá carrinho, e a gente fecha a casinha e não toma gol. Então tem essa mobilização que acontece às vezes, e isso que deixa a torcida corintiana indignada, né? Pra jogar no Corinthians, velho, é que o Miller disse aí, não é difícil, mano, é carrinho, velho, carrinho em vontade, tá ligado? A torcida do Corinthians não cobra, mano, nem que você pise na bola, que você jogue bonito, não, velho. Cobra que você saia do campo com o uniforme sujo. É isso, velho, tá ligado? É exatamente isso. Quem foi que falou? Isso foi o Jadson. Lembra do Jadson? Ele veio dos Trica na época, né? E ele falava, mano, eu não sou um jogador de dar carrinho, tá ligado? E aí eu não lembro quem foi que falou pra ele, deu estoque, falou, mano, ó, a primeira chance que você tiver é dar um carrinho. Se vocês verem o primeiro lance do Jadson, o primeiro lance dele, ele é uma bola que vai indo pro linha de fundo assim, ele sai correndo e dá um carrinho, a arena grita, velho. A primeira impressão, pessoal, é a que fica, tá ligado? Esse ditado, ele faz muito sentido. Então, a impressão que tá dando desse elenco é que de fato eles não correm, não jogam, né? Joga de uma forma burra, corre de uma forma burra. Eu vejo correndo muito o André, o Raniel. O André sai morto de campo, velho. Sai morto. Mas é moleque novo, né? Tá começando, eu não sei, mano. Assim, tô curioso pra saber como é que vai ser o jogo lá na Argentina quinta-feira, né? Você tá na expectativa também. Dê sua opinião aqui nos comentários. Jogo de Libertadores, né? Não dá pra subestimar o adversário. Eu lembro muito bem do Barcelona de Guayaquil, o que aconteceu. Então, assim, mano, é um jogo que o Corinthians precisava minimamente, tinha que ganhar. Ganhar, velho. Tem que ganhar esse jogo lá. Por quê? Porque aí chega domingo aqui contra as Peppa em casa, é mais fácil, tá ligado? Você organizar o jogo, o nervosismo. Se perder lá, velho, como é que chega pra esse clássico domingo, tá ligado? Ah, mas clássico é clássico. Clássico é clássico. Mas não vindo de 10 jogos sem ganhar, tá ligado? Tem tudo isso aí. Mas esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você chegou até aqui, poder hypar o vídeo no celular, se você colocar pro lado, assim, do lado dos comentários, você consegue clicar em hypar o vídeo. Ajuda muito, mano. Deixa um like, se inscreve aí também, tá bom? Muito prazer ter vocês aqui. Logo eu volto com mais notícias do Coringão. Valeu!